Ele permanece imóvel diante do barranco encharcado, observando o corpo frágil da capivara semi-afundado na lama, o flanco marcado por mordidas profundas que pulsavam como feridas abertas no próprio coração dele. Algo naquele abandono o atinge antes mesmo que a mente organize a cena. As mãos avançam sozinhas, rompendo o barro espesso enquanto ele a recolhe contra o peito, sentindo o peso irregular e o calor febril que ameaça desaparecer a qualquer instante. Quando o focinho dela encosta de leve no antebraço, exalando um cheiro doce de folhas maceradas e sangue, o mundo inteiro parece se fechar naquele instante. Um pacto silencioso, urgente, impossível de ignorar. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe um joinha no vídeo. A luz úmida da manhã atravessa as frestas da madeira antiga, espalhando um brilho opaco sobre a mesa onde o veterinário organiza ervas secas e panos limpos. O cheiro de terra molhada entra pela porta aberta, misturado ao murmúrio distante do rio que contorna a pequena clínica. Os dias costumam começar assim, com passos lentos pelo chão gasto, a inspeção dos frascos de tinturas e a observação dos pássaros que pousam nos galhos tortos ao lado da janela. A rotina oferece um silêncio previsível, preenchido apenas pelos movimentos metódicos das mãos que cuidam de animais feridos trazidos pelos moradores das redondezas. O balde de água fresca é colocado ao lado da bacia de metal, onde ele esfrega com firmeza os tecidos que serão usados nos atendimentos. A brisa da mata passa pela pele, trazendo a sensação constante de isolamento que envolve o lugar. A madeira da prateleira range quando ele alcança uma caixa com raízes medicinais cuidadosamente separadas, todas colhidas em trilhas percorridas nas horas vagas. Cada gesto segue o ritmo que ele conhece de cor, um compasso criado para ocupar o espaço que a solidão deixou ao longo dos anos. O corredor estreito leva até o fundo da clínica, onde há uma pequena área externa. Ali, um cercado improvisado costuma abrigar animais em recuperação. No momento, o lugar está vazio e a ausência de movimento reforça a quietude que paira no ambiente. A terra úmida ainda guarda marcas de patas de uma anta tratada semanas antes, agora devolvida à mata. Ele observa as marcas por alguns segundos, como se buscasse nelas algum vestígio de continuidade antes de voltar para dentro. O peso da chaleira de barro é sentido ao ser afastada da fogueira baixa que permanece acesa do lado de fora. O calor sobe em ondas lentas, enquanto o vapor se mistura ao ar frio da manhã. E bebida simples é servida em um recipiente de madeira e o calor percorre o corpo com familiaridade. O veterinário segue até a varanda, onde se senta para acompanhar o movimento das folhas altas que se tocam suavemente umas nas outras. A impressão de que o mundo ali se move sempre devagar cria uma espécie de conforto, como se nada pudesse romper aquela estabilidade construída na repetição. A mesa ao lado guarda anotações feitas à mão, registros de curativos, ferimentos, datas e descrições breves dos tratamentos realizados. Ao passar os dedos pelas bordas do caderno, a textura áspera revela o uso constante. A escrita preenche espaços que as palavras nunca encontraram alguém para ouvir. O som distante de um galho seco quebrando na mata surge de vez em quando, sem trazer preocupação, apenas lembrando que a floresta respira ao redor da clínica. O dia avança lentamente e a sensação de isolamento se mistura ao hábito de observar cada mudança do ambiente. Nada parece urgente. Nada ameaça a tranquilidade de seus gestos calmos. A rotina permanece intacta, como se pudesse seguir assim para sempre. A tarde avança carregada de um calor úmido que se acumula sobre a pele. O veterinário recolhe utensílios espalhados pela mesa, preparando-se para encerrar mais um dia sem urgências.
quando um som abrupto irrompe pela mata. Primeiro, um farfalhar desordenado. Depois, o estalo de galhos partindo com violência. O movimento contraria o ritmo lento do ambiente, criando uma quebra imediata na quietude que domina a clínica. O corpo dele se inclina instintivamente na direção da mata, atento ao ruído irregular que se aproxima como algo desgovernado. O chão vibra levemente com o impacto de passos descompassados. Há uma rapidez que não combina com os animais tranquilos que costumam circular pela área. O som cresce, ganhando urgência, até que um silêncio denso o interrompe por um segundo, curto demais para ser natural. Logo depois, um rosnado abafado ecoa, arrastado, seguido por outro estalo seco, mais forte que os anteriores. O ar parece contrair ao redor do veterinário, criando uma expectativa pesada que puxa seus músculos para frente, como se o obrigasse a reagir. A borda da mata se agita. Folhas voam em movimentos bruscos e algo pesado cai de lado, arrastando terra úmida e fragmentos de raízes expostas. A cena ainda está parcialmente encoberta, mas a irregularidade do som denuncia fragilidade. A respiração do veterinário se torna curta, enquanto ele observa a agitação no ponto em que a vegetação se abre o suficiente para revelar a silhueta de um corpo de cor castanha, embolado na terra. Há marcas profundas no entorno, como se presas tivessem rasgado o solo antes de atingir algo vivo. O corpo imóvel recua 1 centímetro quando um rosnado seco ecoa novamente, vindo de uma sombra mais distante da clareira. O som prolongado lembra o ataque de cães ferais, que às vezes rondam as áreas mais isoladas. A mata permanece tensa, como se guardasse outro movimento prestes a explodir. O veterinário ergue o olhar na direção da sombra e identifica apenas o deslocar rápido de algo que desaparece mais fundo na vegetação, deixando uma trilha curta de folhas amassadas. O ar quente cerca o corpo caído na lama. Há um brilho úmido que escorre pela lateral, espalhando-se em pequenos filetes escuros no chão saturado. A posição contorcida denuncia uma luta desigual. O veterinário dá 2 passos para frente sem perceber, guiado pelo instinto de resposta que rompe qualquer hesitação. A sensação de alerta domina sua postura, tornando cada parte do corpo pronta para a ação, mesmo que a visão ainda não revele por completo o estado do animal. O ambiente inteiro parece conter a respiração. A borda da mata se mantém imóvel, como se observasse. A tarde, antes lenta, agora pulsa com uma urgência que expulsa o conforto habitual da clínica. A vulnerabilidade exposta diante dele exige movimento. A rotina se quebra definitivamente no instante em que ele avança mais um passo em direção ao corpo ferido. O veterinário atravessa a varanda com passos contidos, como se cada movimento precisasse medir a distância exata entre prudência e impulso. A borda da mata permanece silenciosa agora, mas o silêncio não acalma. Ele se aproxima do ponto onde o corpo caiu, e a visão da pelagem castanha, parcialmente coberta de lama, revela cortes profundos que expõem linhas avermelhadas ainda vivas. A respiração do animal aparece em tremores curtos, quase imperceptíveis, como se o ar lutasse para permanecer dentro do peito. A sensação de urgência pressiona sua pele, mas há também um peso na consciência que o detém por um instante. O cercado vazio atrás da clínica surge na lembrança, trazendo a ideia de que outro organismo debilitado dependeria inteiramente dele caso avançasse. A responsabilidade cria uma barreira sutil, feita não de medo, mas de cálculo. Mesmo assim, os tremores do corpo caído anulam qualquer tentativa de distância emocional. O som fraco do ar escapando pelas narinas do animal funciona como um chamado que empurra o veterinário para além da hesitação.
Ele se agacha ao lado do corpo, sentindo a lama fria ceder sob os joelhos. A proximidade revela ferimentos em diferentes profundidades, alguns recentes e outros rasgados, como se presas tivessem pressionado com fúria desigual. A pata traseira está torcida de maneira que denuncia dor intensa. A decisão se forma antes mesmo de ser completamente compreendida. O braço estende-se até tocar a pelagem molhada, constatando o calor instável que sobe em ondas fracas. A fragilidade evidente desperta nele a necessidade de agir, a mesma que tantas vezes guiou suas escolhas ao longo da vida. A mata ao redor parece inclinar-se para a cena, como se observasse a ruptura da estabilidade que sustentou suas rotinas. A cada segundo, a possibilidade de recuo se distancia. O veterinário avalia rapidamente a posição do corpo e a melhor forma de erguer o animal sem causar mais danos. O corpo dele tensiona em antecipação, preparando-se para o esforço que virá. A lembrança do rosnado distante ainda vibra ao fundo da mente, indicando que o perigo pode retornar. Mas a ameaça não é suficiente para deter o impulso crescente de cuidado. O braço desliza por baixo do peito do animal, enquanto a outra mão sustenta a base do flanco ferido. A textura da lama mistura-se ao calor interno que escapa dos cortes. O peso é maior do que parecia à distância, exigindo força contínua e controle firme do próprio equilíbrio. As folhas ao redor balançam suavemente, criando uma moldura para o momento em que a decisão se concretiza. A ação de erguer o corpo rompe de vez qualquer fronteira que o mantinha afastado. O veterinário ajusta o peso contra o peito, sentindo os tremores irregulares percorrerem o animal. Não há mais retorno. A escolha está selada. A zona de conforto que sustentou seus dias se desfaz no instante em que ele se levanta com o corpo debilitado nos braços, pronto para atravessar novamente o terreno em direção à clínica. O veterinário atravessa o terreno irregular com o corpo da capivara firme contra o peito. O peso instável modifica a postura a cada passo, exigindo equilíbrio constante enquanto a lama prende parcialmente as botas de couro envelhecido. A respiração do animal vibra em intervalos descontínuos, pressionando a camisa encharcada dele com movimentos fracos que denunciam a luta silenciosa pela vida. A proximidade revela o cheiro forte de umidade misturado ao odor metálico que escapa dos ferimentos, criando uma atmosfera densa ao redor dos dois. O ar parece mais pesado quando ele alcança a varanda da clínica. A madeira úmida cede sob o impacto do primeiro passo, mas o veterinário mantém o corpo firme, ajustando o peso da capivara para evitar que os ferimentos se abram ainda mais. A borda da pelagem, onde a lama se mistura ao sangue, deixa um rastro escuro próximo à porta. A cena cria uma linha de transição entre o caos recente da mata e o abrigo improvisado da clínica, como se ambos os mundos se encontrassem naquele instante de urgência. Ao entrar, ele guia o corpo até a mesa baixa usada para tratamentos. A superfície de madeira está coberta por panos limpos, preparados horas antes, agora prontos para receber uma função inesperada. Ele inclina lentamente o animal sobre os tecidos, apoiando a cabeça perto de um feixe de ervas secas que exalam um aroma terroso. O contato final da pelagem com a mesa provoca um tremor repentino na capivara, um impulso fraco que percorre o corpo inteiro antes de se dissipar. O veterinário se move com precisão. As mãos deslizam pelos ferimentos para avaliar profundidade e extensão. A textura quente que escorre pelos dedos confirma a urgência da intervenção. Ele ajeita as raízes medicinais ao alcance, separando aquelas que podem estancar o sangue e reduzir a inflamação. O ambiente se estreita em torno de cada gesto, como se nada além do momento presente tivesse importância.
A mata permanece distante, embora a lembrança do ataque ainda ressoe como um eco nas bordas da consciência. O primeiro pano pressiona o flanco ferido. A superfície absorve o líquido escuro com rapidez, exigindo trocas constantes. O veterinário aproxima o rosto para observar melhor a região, sentindo o calor instável que emana dos cortes. A proximidade permite perceber um leve estremecer do ventre do animal. Um movimento quase imperceptível que indica resistência interna. A resposta involuntária fortalece a determinação dele, criando uma sensação de vínculo inesperado que cresce a cada toque cuidadoso. As ervas trituradas são aplicadas nas áreas mais críticas. O aroma forte se espalha pelo ambiente, misturando-se ao cheiro úmido que impregna a pelagem. O veterinário mantém o contato contínuo com o corpo da capivara, ajustando panos, estabilizando a pata torcida e distribuindo compressas mornas preparadas rapidamente no fogareiro externo. A cena se desenrola em silêncio, quebrado apenas pela respiração irregular do animal e pelo som abafado das mãos trabalhando. À medida que a noite se aproxima, o corpo ferido repousa sobre a mesa com uma estabilidade maior que antes. A tensão inicial cede espaço para um fio de esperança tênue, sustentado pelos cuidados aplicados com precisão e urgência. O vínculo, formado sob o peso do risco, se fortalece sem palavras, apenas no contato direto entre vida debilitada e mãos dispostas a preservá-la. A noite avança lentamente pela clínica, preenchendo o ambiente com uma penumbra acolhedora. A fogueira externa emite um brilho alaranjado que atravessa as frestas da porta, iluminando de forma suave o espaço onde a capivara repousa. O veterinário permanece ao lado dela, observando o movimento sutil do tórax que agora se ergue com maior regularidade. A mesa de madeira sustenta o corpo pesado com firmeza, enquanto os panos úmidos e as ervas aplicadas começam a agir, exalando um aroma que se mistura ao ar úmido da floresta. O calor morno do fogareiro invade a sala cada vez que o vento desloca a porta entreaberta. Esse calor cria um contraste reconfortante com a frieza inicial da lama que ainda mancha parte da pelagem do animal. O veterinário se senta em um banco baixo, permitindo que os músculos relaxem após o esforço intenso das últimas horas. As mãos, antes tensas e rápidas, agora repousam sobre o colo, ainda marcadas por resquícios escuros que o pano não conseguiu remover por completo. Capivara permanece imóvel, mas sua respiração exibe um ritmo que não estava presente ao ser encontrada. O peito sobe e desce com cadência suave, criando um som quase imperceptível que preenche o silêncio da clínica com a promessa de sobrevivência. O veterinário acompanha esse movimento com atenção silenciosa, ajustando ligeiramente o pano sob o flanco do animal para evitar pressão sobre os ferimentos. A temperatura do corpo ferido começa a estabilizar, irradiando um calor brando que se espalha pela superfície da mesa. O ambiente ao redor parece se acomodar à nova calma. O farfalhar distante das folhas diminui, e apenas o som leve do fogo mantém a companhia das duas vidas ali reunidas. A tensão que antes ocupava cada gesto se dissolve aos poucos, substituída por uma sensação de alívio que percorre o espaço como uma brisa lenta. A trégua chega não como celebração, mas como descanso necessário após o embate contra o risco iminente. O veterinário inclina o corpo para a frente e toca a cabeça da capivara com cuidado, sentindo a textura da pelagem ainda úmida. O contato suave revela um leve calor vindo da região da testa, sinal de que o organismo responde aos cuidados. Os músculos dele se soltam mais um pouco, entregando-se à serenidade que se instala. O ambiente parece menor agora, como se tudo convergisse para a mesa onde a vida ferida repousa.
Os minutos se estendem sem pressa, o fogo estala do lado de fora, o vento muda de direção e a clínica mantém seu abrigo estável. O veterinário permanece ali, atento, mas finalmente permitido a respirar com menos peso. A capivara, antes entregue ao limite da sobrevivência, agora repousa envolta por silêncio, calor e estabilidade. A noite segue tranquila, carregando o primeiro sinal concreto de que o pior já passou. A manhã seguinte nasce com uma claridade difusa que invade a clínica aos poucos, iluminando a mesa onde a capivara permanece deitada. O ar ainda guarda o perfume das ervas aplicadas na noite anterior, misturado ao cheiro leve de madeira úmida que sempre acompanha o amanhecer na mata. O veterinário se aproxima em passos lentos, observando o movimento sutil do corpo que agora respira com firmeza maior. A estabilidade do ritmo indica que o organismo começa a recuperar forças, mesmo que de forma lenta. Ele retira cuidadosamente os panos usados durante a madrugada, revelando ferimentos que já mostram sinais discretos de melhora. O brilho um pouco menos intenso das áreas avermelhadas e a ausência de sangramento imediato oferecem testemunho do efeito dos cuidados aplicados. A mão dele percorre a pelagem com movimentos firmes, removendo resquícios de lama endurecida. A textura áspera da sujeira dá lugar a um toque mais suave à medida que a limpeza avança, reforçando a sensação de que o animal retorna, pouco a pouco, ao próprio corpo. No cercado externo, o vento desloca folhas longas que batem umas nas outras com suavidade ritmada. Esse som entra pela porta aberta e se mistura aos ruídos tranquilos da manhã. O veterinário prepara uma infusão quente com ervas de recuperação, aquecida no fogareiro ainda aceso. O vapor sobe em coluna fina, preenchendo o ambiente com um aroma que remete à terra molhada. Ele embebe um pano nesse líquido e pressiona levemente sobre o flanco ferido da capivara, observando a reação tranquila que o corpo apresenta. Com o passar das horas, pequenos sinais de confiança começam a surgir. O animal, antes imóvel, mexe uma das patas em gesto lento, como se testasse a própria força. A respiração se mantém estável e um movimento sutil na cabeça indica que ela percebe a presença constante ao seu lado. O veterinário responde, aproximando-se mais, ajustando a posição do corpo dela com toques precisos que evitam qualquer impacto sobre as áreas sensíveis. O calor que irradia da pele da capivara aumenta gradualmente, sinalizando que o corpo trabalha para se restaurar. Ele coloca folhas frescas ao alcance do focinho, sabendo que a alimentação pode ser retomada de forma gradual. A princípio, nada acontece. Depois de alguns minutos, a mandíbula se move com leveza, arrastando uma das folhas para perto da boca. O veterinário observa o gesto com atenção silenciosa, reconhecendo naquele movimento simples um avanço significativo. A mastigação lenta preenche o ambiente com um som delicado, marcando o início de uma rotina compartilhada entre cuidador e criatura em convalescença. A tarde se aproxima sem pressa. A luz atravessa a janela e forma um retângulo dourado sobre a mesa, aquecendo a região próxima à cabeça da capivara. O veterinário permanece sentado ao lado, mantendo a mão apoiada suavemente sobre o dorso do animal. O contato contínuo cria um elo silencioso que se manifesta em pequenos gestos, a estabilidade do corpo ferido, a aceitação da proximidade, o ritmo conjunto das respirações. A clínica, antes marcada pelo vazio dos dias repetidos, agora abriga uma presença que preenche o espaço com significado novo. O laço começa a se formar, não pela força da necessidade imediata, mas pelos detalhes que surgem na convivência cuidadosa.
Os dias seguintes moldam uma rotina silenciosa na clínica, marcada pelos cuidados constantes e pelo avanço gradual da recuperação da capivara. O flanco ferido já exibe coloração mais amena, e as compressas aplicadas ao longo das manhãs reduzem o inchaço que antes dominava a região. O veterinário observa cada mudança com atenção minuciosa, percebendo que o corpo antes à beira do colapso agora sustenta movimentos mais firmes. Ainda assim, mantém a vigilância contínua, guiado pela memória do momento em que encontrou o animal entregue ao limite da sobrevivência. A cada amanhecer, o cercado externo recebe um pouco mais de sombra das árvores próximas, criando um ambiente protegido onde a capivara passa parte do dia. Ela caminha com lentidão, testando o peso do próprio corpo sobre a pata que antes se encontrava torcida. O veterinário acompanha de perto, ajustando troncos para apoio e espalhando folhas frescas pelo chão para facilitar a alimentação. A convivência entre ambos se estabelece com naturalidade, marcada pela presença constante de um e pela crescente confiança do outro. No entanto, a aproximação da mata provoca mudanças sutis no comportamento do animal. O farfalhar distante das folhas atrai sua atenção com maior frequência. A cabeça se ergue a cada ruído que se destaca na paisagem. O veterinário percebe esses gestos, reconhecendo neles um chamado familiar, um impulso que nenhuma contenção poderia silenciar. Ele mantém a porta do cercado aberta durante o dia, permitindo que a capivara escolha onde permanecer. Ela permanece próxima a ele na maior parte do tempo, mas a cada tarde dá alguns passos em direção à linha de mata antes de retornar. A manhã em que a mudança ocorre nasce com o céu parcialmente encoberto. O ar traz um frescor diferente, como se anunciasse a transição que o ambiente inteiro parece pressentir. A capivara se ergue mais cedo, caminhando com firmeza pela área externa. O veterinário a observa enquanto organiza raízes e tecidos na mesa. Há algo nos movimentos dela, uma intenção silenciosa que percorre o corpo em recuperação. O flanco cicatriza com marcas visíveis, a pata apoia o peso com segurança. A independência retorna pouco a pouco. Quando o sol ultrapassa a copa das árvores, a capivara se desloca em direção à mata com passo decidido. O veterinário segue atrás, mantendo certa distância. Ela para por um instante na borda da vegetação, como se reconhecesse o território familiar. O corpo inclina-se para a frente, captando o cheiro úmido que vem do subbosque. O veterinário permanece imóvel, observando o momento com uma mistura de serenidade e perda silenciosa. O laço construído durante os dias de cuidado se manifesta no breve olhar que ela lança em sua direção antes de avançar. O som das folhas se fecha atrás dela quando desaparece entre as árvores. O veterinário permanece ali por longos minutos, sem tentar chamá-la de volta. O espaço ao redor parece maior, carregado pelo retorno da solidão que antes fazia parte de seus dias. A clínica continua ao fundo, estável e silenciosa, aguardando o ritmo habitual que agora retorna à força. A manhã nasce com umidade espessa, cobrindo a mata com brilho suave, enquanto a clínica permanece silenciosa. O veterinário segue sua rotina habitual, recolhendo folhas secas do chão e organizando frascos sobre a mesa. Ainda que o trabalho mantenha as mãos ocupadas, o espaço ao redor carrega uma ausência persistente. A lembrança da capivara atravessando a linha da mata retorna em flashes breves, como marcas deixadas na memória, com a mesma nitidez das pegadas que desapareceram dias atrás no solo úmido. O tempo avança sem pressa. O canto distante de aves se mistura ao som do rio, compondo a paisagem sonora que acompanhou tantos dias de espera silenciosa. A cada ruído mais forte vindo do mato, o veterinário ergue o olhar,
apenas para ver folhas voltarem ao repouso sem revelar qualquer presença familiar. A vida na clínica retoma seu curso, mas há algo de incompleto no ambiente, como se uma parte invisível ainda aguardasse retorno. Pouco antes do meio-dia, um movimento incomum interrompe a monotonia. O farfalhar das folhas ocorre de maneira ritmada, mais pesada que o deslocamento de pássaros ou pequenos animais. O veterinário se aproxima da varanda, atento ao ponto onde a vegetação se abre com lentidão. A luz filtrada pelas copas desenha sombras irregulares e uma silhueta emerge gradualmente do interior da mata. O corpo castanho, reconhecível mesmo à distância, avança em passos firmes. A capivara surge com porte diferente daquele que deixou a clínica. A pelagem está limpa, o flanco cicatrizado exibe marcas claras e os movimentos revelam força recuperada. No entanto, algo a acompanha. Presas entre os pelos próximos do dorso há fragmentos de folhas verdes, sustentando uma pequena planta de coloração incomum. A tonalidade varia entre verde profundo e reflexos azulados, contrastando com a aparência comum da vegetação ao redor. Quando ela se aproxima da clínica, reduz o passo e se posiciona diante do veterinário. A planta presa ao pelo desliza parcialmente, revelando raízes finas e pequenas flores ainda fechadas. Ele reconhece a espécie de imediato, uma variedade rara que buscou durante anos nas trilhas da mata, sempre sem sucesso. A presença do vegetal ali, carregado pela capivara que ele havia resgatado, transforma a cena em algo que ultrapassa simples coincidência. A capivara permanece imóvel por alguns instantes, permitindo que ele retire a planta com cuidado. A textura fresca das folhas desliza entre os dedos do veterinário, que observa a estrutura delicada das raízes com atenção silenciosa. A proximidade entre os dois se estabelece novamente, não pela necessidade de cura, mas por gesto espontâneo que revela reconhecimento e retorno. Um vento leve atravessa o espaço entre eles, balançando as folhas contínuas da mata. A capivara recua um passo, mas ainda observa o veterinário antes de se virar lentamente em direção à floresta. O gesto revela independência, mas também algo semelhante à despedida. Ela segue por uma trilha estreita que se fecha atrás de seu corpo robusto, desaparecendo em poucos segundos. Na varanda, o veterinário segura a planta rara nas mãos, sentindo o peso sutil do presente inesperado. O silêncio ao redor não é o mesmo de antes. Agora carrega a marca de algo reencontrado, validado e devolvido pela própria mata, através de uma criatura que ele havia salvado. A planta rara repousa agora dentro de um recipiente de barro, acomodada sobre um leito de terra escura, colhida próxima ao rio. O veterinário a posiciona perto da janela da clínica, onde a luz suave da manhã atravessa as folhas largas da mata e se espalha pelo ambiente com brilho tranquilo. A tonalidade única do vegetal revela detalhes que ele buscara durante anos. Um tipo de padrão nas nervuras que apenas estudos antigos descreviam. Ver a espécie ali, viva, completa, reacende algo que ele havia deixado adormecer sem perceber. Os dias passam e a clínica volta ao ritmo habitual, mas nada no espaço permanece igual. A presença da planta modifica silenciosamente cada gesto do veterinário. Ele verifica o solo com mais constância, ajusta a quantidade de água, observa as folhas se abrirem com lentidão ao longo das manhãs úmidas. A atenção que antes se espalhava pela rotina agora converge para esse novo propósito, como se uma trilha que permanecia soterrada tivesse sido revelada pela passagem de um único animal. No cercado externo, a luz que atravessa as árvores desenha manchas irregulares no chão. O veterinário caminha até o local onde a capivara costumava repousar durante a recuperação.
A terra ali ainda guarda uma discreta marca alongada, suavizada pela chuva, mas perceptível a olhos atentos. Ele passa a mão pelo solo, não para buscar vestígios, mas para reconhecer o espaço como parte da história que transformou seus dias recentes. A ausência dela não cria mais vazio, cria continuidade. A planta, agora parcialmente adaptada ao novo ambiente, exibe pequenas gemas que se formam próximas ao caule. O veterinário se aproxima e observa as mudanças com serenidade. Cada detalhe indica que o vegetal responde ao cuidado, reforçando a certeza de que o presente trazido pela capivara não era apenas um retorno, mas um símbolo de passagem. O conhecimento que ele acreditava inacessível volta a pulsar, devolvendo ao cotidiano uma sensação de propósito que se mistura ao silêncio da mata. A clínica, antes marcada por repetição, agora parece maior. O brilho da manhã revela o interior com contornos novos, como se a presença daquele vegetal raro tivesse reorganizado tudo ao redor. O veterinário percebe que seus passos ficaram menos pesados, guiados por uma motivação que transcende o ato de cuidar dos animais que chegam feridos. Há um sentido mais profundo no gesto de cultivar aquilo que representa não apenas descoberta científica, mas o testemunho vivo de um vínculo que atravessou fragilidade, devolução e confiança. Ao final da tarde, ele se senta na varanda, observando a mata que circunda o terreno. A brisa traz o cheiro úmido das folhas e o som distante de água correndo entre pedras. O veterinário percebe que, mesmo sem vê-la, a presença da capivara permanece no ambiente, não como ausência, mas como marca duradoura que reorganizou seu modo de existir. A transformação não está apenas no que recebeu, mas no que passou a enxergar. A própria vida como solo fértil que ainda pode germinar. O sol desponta entre as copas das árvores, lançando raios que atravessam a floresta e atingem a varanda da clínica. O veterinário caminha lentamente pelo espaço, sentindo a madeira firme sob os pés e o calor suave que acompanha a manhã. Cada gesto parece agora preenchido por uma calma que antes era rara, quase desconhecida. A rotina, que outrora se limitava a pequenos cuidados mecânicos, tornou-se consciente, carregada de significado silencioso que envolve o ambiente inteiro. A planta rara, agora plenamente adaptada ao vaso de barro, exibe folhas largas e vibrantes. A brisa matinal move suavemente a copa, provocando sombras delicadas que dançam sobre a mesa. O veterinário aproxima-se, observa cada detalhe com atenção serena e toca levemente uma das folhas, sentindo a textura firme e o frescor que irradia. O gesto é lento, quase ritualístico, como se cada movimento carregasse memória do passado recente, de dias intensos de cuidado e vínculo silencioso. A clínica ao redor exala estabilidade. O cercado externo permanece vazio, mas o solo guarda marcas antigas, lembranças de pegadas que marcaram a recuperação e a presença do animal que mudou tudo. O veterinário caminha até ali, percorre o espaço e observa a luz que atravessa as árvores. O calor, o cheiro da terra úmida e o canto distante dos pássaros criam uma atmosfera que une passado e presente, lembrança e constância. O ambiente carrega agora uma sensação de completude. Cada detalhe, desde os panos cuidadosamente dobrados até os frascos alinhados, parece refletir a harmonia que se instaurou. A presença silenciosa da natureza ao redor reforça a sensação de paz. Um equilíbrio conquistado depois de esforços, cuidados e gestos de empatia que transcenderam a mera sobrevivência. O tempo parece fluir mais devagar, oferecendo espaço para contemplação e apreciação do que foi conquistado.
Ele retorna à varanda, senta-se no banco gasto e observa o horizonte recoberto pela floresta densa. O vento leve move as folhas das árvores, produzindo um som ritmado que se mistura ao murmúrio distante do rio. O veterinário respira fundo, percebendo a transformação que se instalou em seu interior. A solidão que antes pesava sobre cada dia foi preenchida não apenas pelo cuidado da vida alheia, mas pela compreensão de que o vínculo estabelecido, mesmo transitório, criou uma nova perspectiva de sentido. O calor do sol sobre a pele, o aroma da terra, o verde intenso ao redor e a presença silenciosa da planta rara consolidam o sentimento de plenitude. A história da capivara resgatada, o retorno inesperado e o presente trazido em forma de vida vegetal tornaram-se parte de sua própria existência. A paz que agora preenche a clínica é fruto de cuidado, gratidão e transformação. A vida segue, completa, serena e atenta a cada detalhe, como se cada instante fosse celebrado em silêncio. A clínica, a floresta e o veterinário coexistem agora em harmonia, ligados por marcas, gestos e lembranças que permanecerão para sempre. A paz alcançada não é apenas a ausência de perigo, mas a presença do que realmente importa: cuidado, vínculo e a sensação profunda de propósito.